Oi, gente, olha aqui de volta. Cheguei com ela, a nossa papete do 1.000 inscritos. Tá muito linda, tá numa delicadeza aqui só. Mas antes de falar dessa papete maravilhosa, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho para não perder nada e também me seguir lá no Instagram. Me seguem lá e bora me marcar lá, gente. Faço modelinha de vocês. Me marquem lá. Eu vou repostar todos vocês, hein? Vou amar acompanhar o trabalho de vocês, tá bom? Então, bora falar dessa maravilhosa aqui. Ela foi feita com cordão náutico da Joy Cordas. Usei a bolinha de madeira e foi usado o elástico também. Mas vocês podem estar usando o cordão da Danitex, cordão 2 mm encerado também, tá? Ele finaliza na cola e não no fogo como eu faço essa, tá? Então, mas vocês vão tirar de letra aí, que é bem fácil. Essa papete, ela veio com essa base. Com essa base, eu comprei ela completa, né? Aí eu tirei, igual tira o chinelinho havaiana, tirei e usei os buraquinhos para fazer essa trama maravilhosa aqui. Por que eu trouxe para você esse modelo? Porque qualquer um pode fazer, tá bom? Qualquer um pode comprar essa base aqui e fazer, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse modelinho para vocês. Não apenas só chinelo, mas vamos ter mais chinelos também, tá? Porque eu amo fazer. Vocês também podem estar usando na rasteirinha, tá? Então, tem muita gente aí que eu sei que me acompanha que já tá lá no nível da rasteirinha, colando rasteirinha. Então, vocês podem estar fazendo. Aí, para rasteirinha, o que eu indico? Eu indico vocês fazerem com o cordão encerado, que ele vai ficar mais delicado ainda para a rasteirinha. Porque a rasteirinha é um pouquinho menor, né? A base dela, da papete. Então, a rasteirinha eu indico para vocês fazerem com o cordão encerado. Mas se vocês optarem por fazer no cordão náutico, vai ficar lindo de toda maneira, tá? Vai ficar lindo. Mas é só indicação minha mesmo para vocês estar trabalhando com o cordão encerado para rasteirinha, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês gostem muito, assim como eu gostei de fazer. Finalizei no fogo. Mas vocês podem fazer no cordão encerado, lembrando, cordão encerado e finalizar com a cola instantânea, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, tá? Então é isso, bora lá fazer essa papete maravilhosa, nossa papete Mili. Então vamos lá aprender esse modelinho maravilhoso que ficou. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ela vem. Ela vem assim, eu tiro as tiras, né? E coloco a trama. Para esse modelo, vamos precisar usar cordão náutico 2 mm na cor terracota, tá, gente? Vamos também usar a nossa bolinha de madeira, tá? Vai ser 4 bolinhas de madeira. Essa daqui é de 8 mm, então a gente vai estar usando ela também. Vocês podem substituir o cordão náutico pelo cordão encerado 2 mm. Qualquer uma cor que for mais terroso, né? Então, para essa papete, ela combina uma cor mais terroso, tá bom, gente? E vamos precisar também dele, o nosso elástico, não podemos esquecer dele. Então, vamos aqui para a nossa medida. A gente vai começar por essa trama aqui. Para fazer essa trama, a gente vai precisar de 2 cordões com 1,50, um de 2 metros, 2 com 45 centímetros e 2 elásticos com 30 centímetros, tá? Como que a gente vai arrumar esses cordões? O primeiro cordão vai ser com 1,50 m, que é o primeiro cordão com 1,50 m. O segundo cordão com 45 centímetros, que vai ser a base do nosso nó. Vai ser esse daqui e o elástico vai ser a nossa base para fazer o nó. Aí vem terceiro, o nosso elástico com 30 centímetros. Aí aqui no meio, entre todos eles, né? No meio dos cordões, vai ser o nosso cordão com 2 metros. Por que um cordão com 2 metros aqui? Porque ele vai fazer o nó aqui e vai voltar para cá. Então, esse daqui a gente vai trabalhar com ele mais do que com os outros, tá? Então, esse daqui é maior, é com 2 metros, tá?
Aí, aqui, a gente tem um elástico com 30 centímetros, aí mais o cordão de 45 centímetros, né? E esse aqui fica com 1,50, certo, gente? Então, recapitulando. Primeiro cordão com 1,50, o segundo com 45 centímetros, seguindo o elástico com 30 centímetros. O que fica no meio dos cordões, é com 2 metros. Aí vem um elástico de 30, mais um cordão de 45 e aqui na base, na lateral, né, mais um cordão de 1,50 m, tá bom, gente? Por que eu fiz essas medidas diferentes? Para não desperdiçar tanto cordão, né? Mas se vocês quiserem cortar todos os cordões de 2 metros, vocês podem cortar, tá? Só que vai desperdiçar bastante cordão. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso nó quadrado. Então, aqui, lembrando que esses dois vai ser a nossa base do nó, né? E vamos começar com os dois na lateral desses dois de base. Então, assim, ó, a gente pega da esquerda, passa por baixo de 2, o da direita vem por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Lembrando que o cordão do meio é com 2 metros. Agora, a gente fecha o nó. Da direita para a esquerda, passa por baixo de 2, o que ficou na esquerda por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Fizemos o primeiro, vamos para fazer o segundo. Lembrando que a gente vai trabalhar mais com o cordão do meio, que é o cordão de 2 metros. Agora, esse a gente já usa para fazer o segundo nó. Da esquerda para a direita, por baixo de 2, o que ficou na direita vai passar por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Da direita, passa por baixo de 2, o que ficou na esquerda, por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Ó, como que fica o nosso nozinho, tá? Então, continuamos sempre com o cordão do meio, fazendo todos os nós. Agora, da esquerda para a direita, passa por baixo de 2, o que ficou na direita, passa por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. E finalizamos da direita para a esquerda, certo? Olha lá, esse aqui continua fazendo os nós, o que tá no meio vai continuar, por isso que ele é maior, tá, gente? Olha só. Ele vai ficar o nozinho intercalados. Ele não vai ficar retinho, ele vai ficar mais... Deixa eu mostrar pra vocês. Não vai ficar retinho, tá? Aí, no final, ele vai se ajustar. Ele vai fechar assim, ó, tá? Não se preocupem. Então, aqui continuamos com o nosso nozinho, né? Aqui a gente vai precisar de 27 nós. Nessa fileira aqui, vai dar 27 nós. E aqui vai ficar com 26 nós. Nessa lateral da esquerda vai ficar com 27 e na parte de dentro vai ficar com 26 nós. Lembrando que não precisa apertar muito esses nós, tá? A gente precisa que ele tenha... Fique um pouquinho solto para nós usarmos o nosso elástico depois, né? Se ele ficar muito apertado, ele não vai ter a elasticidade aqui. E a gente precisa que ele dê espaço, né? Olha só, para o elástico. Fica muito confortável, por sinal. Eu faço mais a numeração 39, por quê, gente? Porque
são todos os modelos que eu crio para vocês, né? E aí eu tenho que ver certinho se ele fica confortável no pé para depois passar para vocês. Depois eu passo para vocês, mas antes eu tenho que testar. Aquele primeiro modelo não deu muito certo, não ficou muito confortável, aquele que eu apresentei para vocês em um vídeo anterior. Por isso que estamos fazendo esse modelo aqui. Lá até futuramente eu posso ajustar, né? Para estar fazendo, mas esse foi o mais confortável que eu consegui. Então, seguimos aqui fazendo os nozinhos intercalados, né? Sempre usando o cordão do meio para fazer os dois nós, tanto da esquerda quanto da direita. E voltamos com os nós já prontos, tá? Então, aqui não vai mudar nada. Você vai continuar intercalando os nós de um lado para o outro, com o cordão do meio, né? E aí, fazendo 27 nós aqui, os 26 aqui também automaticamente já dá certinho, tá bom, gente? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, gente, aqui o meu deu 21 nós aqui e já acabou as pontinhas, né? O que eu faço? É só puxar aqui, ó. Segura os cordões de base juntamente com o elástico, né? E puxa. Vai puxando. Eu preciso de mais 5 nós aqui. Mais 6, na verdade, deu 21. Preciso de mais 6 nós aqui. Então, é só ir ajustando aqui, ó. Puxando ele, né? Que aí, ó, já tenho aqui pra fazer mais 6 nós. Tá bom, gente? E fizemos o último nó. Lembrando que o último nó vai ficar do lado de fora. Lado direito, tá? Por isso que ele dá 27 nós aqui e 26 aqui. Que o último nó aqui a gente não faz, tá? Finaliza aqui na esquerda. Ficou só uma pontinha aqui. Então, a gente solta. Vamos soltar essa ponta aqui, tirar a fita, né? Tirei aqui a fita. Agora é só a gente ajustar. Puxa aqui, ó. Puxa um pouquinho aqui. Deixei bastante sobrando ali. Só puxar aqui, ó. Puxa o outro lado também. Ele vai soltar um pouquinho os nós das pontas, né? Mas aí depois é só apertar, tá bom, gente? Agora o que a gente faz? Estica ele. Isso, só isso. Mesmo com esse cordão do meio, ele vai ter o espaço pro elástico, olha só. Tá bom, gente? Então, essa primeira parte já terminamos. Agora, a gente vai fazer o meio pra vir pra essa trama aqui da frente, tá bom? Então, a gente vai fazer essa do meio. Vamos precisar de 2 cordões com 1,50 m. Eu já dobrei o meu aqui no meio. Então, são 2 cordões com 1,50 m. A gente vai colocar ele aqui nessa base. Então, a gente pega, primeiro, antes de inserir, a gente pega o cordão desse da primeira, da frente, né? E vamos puxar ele, esticar. Só o cordão, tá, gente? Cordão de base. Esticamos ele, ó. Só isso. Só pra gente poder inserir aqui o cordão. Então, agora a gente conta 12 nós e coloca o cordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nós. E vamos colocar ele aqui bem no meio. Deu 12 aqui. Entre o 12 e o 13 vem o nosso primeiro cordão. Aqui. Lembrando que ele já tá dividido no meio. A gente vai fazer um nó inicial nele. Nó de laçada. Peguei cordão a mais ali. Aqui, ó. Passou.
a gente pega só o cordão, ó, pode ver que o elástico não peguei, tá? Então, a gente pega só o cordão que vem ali do meio e o elo do nó, somente esse. O elástico a gente não pega. Aí, pulamos dois nós e já insere o outro cordão aqui, ó. Pula 2 e já insere aqui, ó. Por que eu pulei 2 e já inseri? Porque tem 26 nó. E a cada 12 eu coloquei um. Então, 12 deu aqui, coloquei um. 12 deu aqui, vou colocar o outro. Certo? Fazer a mesma coisa. De cima para baixo. Pra gente fazer o nó de laçada. Para iniciar a outra trama. A trama do meio. Prontinho. Passamos aqui o elozinho e puxamos. Agora é só ajeitar aqui e já começamos a fazer o nó. Ajeitei aqui, gente. Então, agora a gente já vai começar a fazer o nosso nó. Mas antes a gente vai precisar da nossa bolinha de madeira. Eu preciso passar 2 cordões aqui, então ele tá pequenininho o buraquinho, né? Então, o que eu faço? Eu pego o alicatinho e vou aumentar esse buraquinho. Faço assim, ó. Ó. Tá vendo? Então, eu faço assim em todos os lados, nos 2 lados e em todas elas. Por que em todas elas? Porque nas 4 eu vou passar 2 cordões. Então, eu preciso dela um pouquinho maior. Ó, aqui já deu certo. Já queimei aqui as 2 pontinhas pra gente tá passando a bolinha. Então, como que a gente passa a bolinha? Esse que tá na direita, a gente vai passar da direita pra esquerda, tá, gente? Ó. Certo? Esse que ficou na esquerda, a gente vai da esquerda pra direita, pra cruzar o cordão dentro da bolinha. Quando ele dá um pouquinho de trabalho pra puxar, eu pego o alicatinho e puxo aqui, ó. E certinho. Por isso que a gente cruza o cordão dentro dele, pra encaixar certinho aqui. Agora, o que a gente faz? Vamos fazer o nosso nó de laçada aqui. O que que é o nó de laçada? A gente pega um cordão guia, esse que ficou ali na trama, as laterais. Esse que passou por baixo, por dentro da bolinha, a gente vai usar ele para fazer o nó. Ele tá embaixo, o cordão guia por cima. A gente vai por cima do cordão, por trás e entra aqui nessa voltinha. Agora, a gente faz ao contrário. Agora, a gente vai por trás do cordão guia, por cima e entra aqui nessa voltinha. Repetimos. Primeiro é por cima, por trás e entra na voltinha. Agora, para fechar ele, é por trás, é ao contrário. Por trás, por cima e entra na voltinha. Fazemos 2 para cada lado. Repetimos aqui. Vem por baixo, ele vai passar por cima do cordão, por trás e vai entrar nessa voltinha, ó. Agora, fazer o contrário. Vai passar por baixo do cordão, por cima e entra aqui nessa voltinha. Repetimos mais uma vez. Por cima, por trás e entra na voltinha. Agora, por baixo, por trás e entra aqui nessa voltinha. Certo? Fazemos 2 para cada lado. Agora, para fechar, vem um detalhezinho, tá, gente? Os meus detalhezinhos. No pé esquerdo, a gente fez o terceiro nó de laçada da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda, certo? Agora, no pé direito, a gente vai fazer da esquerda para a direita.
da esquerda para a direita. Então, o primeiro, a gente usou esse cordão guia, né? Esse que ficou por cima e fizemos o nó com esse daqui. Agora, a gente faz ao contrário. A gente usa esse como guia e faz o nó com o que ficou embaixo. Mesma coisa. Ele veio por baixo, por cima e entra na voltinha. Agora, a gente faz ao contrário. Por baixo, por cima e entra nessa voltinha. Uma florzinha aqui, ó. Bem delicadinha. Agora, fazemos o nosso nó. Nosso nó é a mesma coisa, tá? A gente fez virado da direita para a esquerda, de fora para dentro. Aqui é a mesma coisa. A gente vai vir de fora para dentro, da esquerda para a direita. Qual que é o nó quadrado? Pega os da laterais, deixa 2 no meio. Aí, a esquerda passa por baixo de 2. O que ficou na direita passa por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Agora, para fechar o nó, da direita para a esquerda. Passa por baixo de 2, o que ficou na esquerda por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Agora, a gente ajusta ali o nó. São detalhes, mas que dá diferença na peça final. Agora, fazemos o quê? Agora, a gente vai fazer mais um nó. Fazemos 2 aqui no meio, certo? Pra incluir mais uma bolinha. Fizemos 2, agora vamos incluir mais uma bolinha aqui, usando esses 2 cordões. Do mesmo jeito que a gente colocou essa daqui, vamos colocar essa segunda. Eu já aumentei aqui. Então, o que tá na direita vai vir da direita para a esquerda. Deixa eu colocar da esquerda para a direita primeiro. Tá na esquerda, da esquerda para a direita, porque aqui ele tá mais fino, vai ficar mais fácil para passar. E agora, da direita para a esquerda. Vimos aqui, puxamos a pontinha. Olha só. Agora, repetimos. Repetimos a mesma coisa que fizemos aqui, repetimos aqui. Fazemos 2 nó de laçada. Mais 2 nós de laçada aqui. Ele vem de baixo, passa por cima e entra na voltinha. Agora, ao contrário, passa por baixo, por cima e entra na voltinha. Vem de baixo, passa por cima e entra na voltinha. Ao contrário, passa por baixo, por cima e entra nessa voltinha. Certo? E agora, finalizamos do mesmo jeito que finalizamos aqui. Usando o cordão que vem da esquerda como guia. Certinho, gente. Ajustamos aqui. Fazemos mais um nó aqui. Da esquerda para a direita. Do mesmo lado. Fica mais assimétrica as peças, né? Mais harmônicas. Isso aí. 2 nós. Na verdade, gente, não é 2 nós não, tá? Esse outro nó a gente vai fazer de um outro jeito. Então, faz apenas um nó aqui. Eu coloquei 2 que eu me empolguei. Mas é apenas um nó. O segundo nó a gente vai fazer ao contrário.
Aqui, ó. Aqui eu tenho 2 nós, só que esse segundo aqui eu vou ensinar vocês a fazer. Agora, vamos precisar de 2 cordões com 50 centímetros. Já tá dobrado no meio, 2 cordões com 50 centímetros, certo? Esse a gente vai encaixar aqui para fazer as laterais. Como que a gente encaixa aqui? Separamos 2, as duas da ponta a gente deixa de lado. E agora, acrescentamos esses 2 aqui. Então, lembrando, entre uma florzinha e a outra, são 2 nós quadrados. Para finalizar, é somente um nó quadrado. O segundo a gente faz com a nossa adição, tá? Então, esses 2 cordões com 50 centímetros, dividido ao meio, um deles vai passar por baixo. Eu quero esse nó na mesma direção daqui, então, eu vou passar o que tá na esquerda por baixo desses 2 lá, né, no meio, e esse da direita eu vou colocar por cima. Ó. Isso, tá? Então, um por baixo e o outro vem por cima. Agora, o que a gente faz? Segura aqui no meio deles e faz aqui, ó. Pega a ponta e passa aqui nessa voltinha. Peguei a ponta do cordão de baixo, passei aqui nessa voltinha. Mesma coisa pro outro lado. Vou pegar a ponta de cima e passar aqui nessa voltinha de baixo. Só isso, gente. Aí, ó, prontinho. Conseguiram entender? Vou repetir para vocês. Aqui, ó. Ó, ele vai ficar assim. Então, aqui. O que vem da esquerda, porque a gente precisa na mesma direção o nó. O que é da esquerda, a gente passa por baixo de 2, dos 2, né, central aqui, dos 2 que ficou no meio. E o que vem da direita, a gente vai colocar por cima. Certo? Colocou um por baixo, o outro por cima. Agora, segura aqui no meio. Por dentro dessa voltinha, você vai pegar o de baixo, as duas pontas de baixo. E por baixo da voltinha que ficou no de baixo, a gente vai pegar as duas pontas de cima. Só isso. E puxa. Ok? Lembrando que esse aqui é o pé direito que a gente tá fazendo. Agora, temos 2 nós. Agora, vamos fazer a lateral. Aqui, ó. Vamos fazer essa tira lateral. Bebam água, gente. Bebam muita água. Agora, eu já coloquei aqui, né? Prendi aqui na nossa prancheta. E vamos fazer nossa tira com nós. Lembrando que esse daqui é o cordão que a gente fez a adição. E esse cordão é o que veio da trama central, certo? Então, a gente pegou aqui, ó. Esses 2 que ficou no meio, um vem pra cá, o outro vai pra lá. E o cordão que sobrou dessa daqui também, esses 2 são, vamos fazer o nó. Lembrando que o nosso nó, ele tá virado pra baixo. Então, a gente vai começar a dar direita pra esquerda. Fazer o primeiro nó, a gente já ajeita lá em cima. Puxa aqui, aperta e aperta aqui. Agora, continuamos. Aqui a gente vai fazer 9 nós. Lembrando que esse número é o número 39. Vamos fazer 9 nós. Não aperta muito, só apertei mesmo esse primeiro ali, mas esses outros aqui não precisa apertar tanto. Não precisa deixar solto tanto quanto o elástico, mas também não precisa apertar tanto. Não tô colocando força. Então, aqui a gente vai fazer 9.
Prontinho, já fiz os 9 aqui. Agora eu vou virar a peça e fazer o 9 pro outro lado. Mais 9 aqui. Agora, a gente vai fazer, lembrando que o nosso nozinho, a barriguinha do nosso nozinho, tá virado pra baixo. Nosso elozinho aqui, né? Então, a gente vai começar agora da esquerda para a direita. Da esquerda, passa por baixo de 2. O que ficou na direita, passa por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Para fechar o nó, vem da direita para a esquerda, passa por baixo de 2, o que ficou na esquerda, por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. O nó quadrado começa de um lado e finaliza do outro. Ajusta bem. Esse primeiro nó você sempre ajusta bem, por quê? Porque a gente tem a adição aqui. Agora é só continuar o nó. Fazemos 9 nós aqui também. Lembrando que não precisa apertar muito, só apertamos esse primeiro aqui, de cada lado. Agora fazemos um nó normal. Nem muito apertado e nem muito solto. Fazer os 9 aqui também. E já voltamos. Certinho. Temos 9 nós para cada lado. Certo, gente? Agora vamos para a outra parte da trama, que é essa daqui. Essa daqui, a gente vai repetir o mesmo processo dela. A mesma da primeira que a gente fez, né? Mesma quantidade de fios, tudo. Por quê? Porque eu preciso de cordão para amarrar aqui no final. Então, lembrando, esse daqui ainda eu vou fazer alguns ajustes, né? Mas a empolgação, né, de gravar logo, eu finalizei aqui e já comecei a gravar para vocês. Mas eu vou ajustar aqui certinho para sair esses coloridinhos aqui. Pelo menos a parte branquinha, tá, gente? Então, aqui a gente vai fazer essa parte da frente aqui. Então, vamos lá, as medidas para fazer essa parte da frente da nossa papete. Nessa ordem, tá, gente? Sigam essa ordem para não dar erro na trama de vocês. O primeiro cordão, que é o da esquerda. A gente tá falando da esquerda para a direita. Primeiro cordão com 1,40 m. Segundo cordão com 45 centímetros. O terceiro é um elástico com 25 centímetros. O cordão que fica no meio entre todos eles vai ser maior, com 1,90 m. Daí vem, na sequência, um cordão com 45 centímetros, um elástico com 25 centímetros e mais um cordão com 1,40 m, certo, gente? Então, façam nessa sequência. 1,40 m, 45 centímetros, elástico 25 centímetros, cordão maior que todos, 1,90 m, cordão 45 centímetros, um elástico de 25 centímetros e mais um cordão com 1,40 m, certo? Deixem sobrando 25, 30 centímetros para fazer a finalização e vamos começar o nó. Separamos aqui, pegamos esse cordão do meio, que é o maior, esses dois aqui vai ficar de base, que é um cordão com 45 centímetros e um elástico com 25 centímetros. Aqui. Vamos começar da esquerda para a direita. Esse aqui é um cordão com 1,40 m. Passa por baixo de 2, que vem da direita por baixo de todos, por cima, e entra aqui nessa voltinha. Finalizamos o nó. Passa, o que tá na direita passa por baixo de 2, o que tá na esquerda por baixo de todos, por cima, e entra aqui nessa voltinha. Fizemos o primeiro e já fazemos o segundo aqui desse lado na sequência. Da esquerda para a direita, passa por baixo de 2, o que tá na direita passa por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha.
Fechamos da direita para a esquerda. Vamos repetir o mesmo processo da primeira trama, usando sempre o cordão do meio para fazer os dois lados. Então, aqui a gente vai fazer, deixa eu ver aqui, vou fazer 8 nós aqui e já volto com vocês, tá? Deixa eu finalizar esse. Vai estar num total de 8 nós aqui, tá? Temos aqui os 8 nós, ficou 8 aqui e 8 aqui, tá? Lembrando que são intercalados. Agora, vamos juntar as tramas, tá? Entre esses 2 primeiros nós, nesse elo de baixo, a gente vai passar o cordão de baixo para cima, que seria esse daqui. Entre esses 2 primeiros nós, formou esse elo. Nesse elo, a gente vai passar o cordão. Deixa eu pegar aqui. Queimei a pontinha dele para ficar mais fácil para passar. Então, entre esses 2 primeiros nós, que foi para a lateral, passamos aqui, ó, nesse elo, de baixo para cima. E fazemos nó seguinte, na mesma direção, da esquerda para a direita. Intercalando os nós. Certo? Fizemos o primeiro, agora já vamos passar mais uma vez aqui. Vamos passar no segundo elo aqui, ó, que foi do primeiro nó, de baixo para cima. Esse elo a gente passa mais uma vez. Já fazemos o nó na sequência. Fazemos mais um nó. Lembrando que é sempre nós intercalados de um lado para o outro, usando sempre o cordão do meio, né? Que ele vai e vem, vai e vem. Agora já passamos entre o outro elo. Pegamos a ponta novamente e passamos no elo seguinte, que já vai passar para essa trama aqui, para esse lado, de baixo para cima. E fazemos o nó seguinte. Lembrando que no final, na hora que a gente puxa os cordões, eles vão se ajustar, igual a esse, ó. Depois que a gente puxa, ele se ajusta. Agora, passamos mais uma vez para fazer o seguinte nó. No próximo elo, entre um nó e outro, sempre forma um elo embaixo. Então, a gente vai passar também. Passamos sempre de baixo para cima. Fazemos mais um nó.
assim já juntamos a nossa trama. Agora que já unimos ali, vamos fazer mais 8 nós aqui, que vai dar os intercalados, nem sempre intercalando, tá, gente? Então, fazemos mais 8 nó aqui, intercalando, e já volto com vocês. Fiz mais 8 aqui, só que aqui, esse último aqui que eu faria, eu não faço, tá, gente? Por quê? Porque eu preciso que ele finalize assim mesmo. Então, eu fiz 8 aqui e deu mais 7 aqui. Totalizando. Aqui na frente ficou com 19, porque esse último eu não fiz. E aqui ficou com 20, ok? Então, essa é a nossa medida para a numeração 39. Sobrou cordão aqui, mas como eu disse, essa é uma medida segurança para vocês, para não se perderem, faltar cordão no meio do projeto de vocês, tá? Então, provavelmente vocês vão assistir primeiro para depois estar fazendo, aí vocês vão se ajustando. Se vocês forem fazer com cordão encerado, que não precisa de pontas para finalizar, vocês podem diminuir mais 15 centímetros na medida de vocês, nessa trama da frente. Na primeira, eu aconselho vocês fazerem a mesma medida, tá? Então, nessa trama da frente, se forem usar o cordão encerado, vocês podem diminuir 15 centímetros do cordão de vocês. 15 centímetros dos principais cordões, que são os dois da laterais e o do meio, tá? Agora, vamos tirar essa fita aqui. Tirei. Agora, a gente vai fazer o quê? Puxar, para ter a elasticidade depois. Só puxar. Puxa todos eles, depois só os cordões base, cordão e elástico base, tá? Que aí ele já se ajusta, ó. Aqui, os cordões base. E agora o elástico. Prontinho. Já tá pronto para finalizar. Mas antes de finalizarmos, o que a gente precisa? O nosso calcanhar, claro, né? Vamos fazer também essa parte aqui. Então, para o nosso calcanhar, vamos precisar de um cordão com 2,20 m, um cordão com 2,20 m e mais um cordão com 1,30 m, certo? E também um elástico com 20 centímetros. Vamos encaixar no quinto nó. 1, 2, 3, 4. 4 nós, certo? Aqui é o quinto. Aí, nesse quinto nó, a gente vai fazer o encaixe do cordão e do elástico. Que seria aqui, ó, nesse elo do quinto nó. Certo? Aqui vai o elástico. Passei o elástico. Agora, a gente vai costurar essa pontinha aqui, ó. Eu vou usar essa linha aqui, ó, linha de pesca, né? Ela é bem fininha, aí ela fica transparente, não precisa ficar comprando, cada vez que for usar um tipo de elástico, uma cor de elástico, comprar uma cor de linha. Então, agora eu tô usando essa linha de anzol, certo? Agora, puxa 3 centímetros da pontinha para fazer a costura, 3 centímetros. Aí, vai costurando de um lado pro outro, de um lado pro outro, até ficar bem firme o elástico. Aqui, ó, gente, já costurei aqui. Foi com a linha de pesca, né? Fiz essa costura e já aproveitei e costurei o outro lado também. Então, assim vai ficar melhor pra gente finalizar a peça depois, do que costurar aqui no final. Então, vocês passam, eu passei no quinto nó, mesma coisa aqui, eu repeti o processo. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto nó, eu usei o elo que se formou entre um e outro, certo?
Agora lembrando, eu puxei 3 centímetros de cada pontinha. Se vocês quiserem uma ponta maior, precisa aumentar também o tamanho do elástico, que o elástico final precisa ter 14 centímetros. Agora a gente vai colocar o cordão com 2,20 metros. Vamos colocar entre esse elo e esse elo por baixo. Antes de passar lá o cordão, vou lembrar vocês uma coisa. O nosso cordão maior, ele vai ficar na parte de dentro para fora, tá? Então, vai ser colocado de dentro para fora, para essas bolinhas aqui ficar para fora do pé, tá? Não para dentro. Então, vocês sempre lembram, a hora que vocês forem acrescentar o cordão maior, ele vai ser acrescentado na parte que fica por dentro do pé. Então, aqui, gente, no elo nesse elo aqui a gente vai colocar uma ponta e nesse elo aqui a outra, de baixo para cima. Aqui. De baixo para cima, a outra ponta também. Lembrando que esse daqui é o cordão maior. Então, o maior vai ficar pro lado de dentro do pé. Puxamos aqui. Peraí que eu errei, gente. Tem que passar por baixo do elástico, não por cima. Aqui, ó. Passa aqui por baixo. E coloca aqui, ó. Agora sim. Agora, achamos o meio do cordão. Achamos o meio, começamos o nó. Lembrando que o nó tá virado sempre para baixo. Então, aqui a gente vai começar da direita para a esquerda. Aqui a gente faz o nó na sequência, um na sequência do outro. Não precisa apertar muito. Não precisa apertar muito, né? Aqui a gente vai fazer 24 nós. Então, vou fazer os 24 nós aqui e já volto com vocês para fazer a outra parte. Eu fiz aqui os 24 nós e quero dar uma dica para vocês. Para não ficar aparecendo essa pontinha aqui, depois eu vou refazer. Para não ficar aparecendo essa pontinha aqui, vocês fazem o quê? Quando vocês cortarem o cordão, o elástico de vocês, antes de passar o fogo aqui, para selar essas pontinhas, vocês fazem assim, ó. Vocês desfiam um pouquinho o cordão, o elástico, desfia um pouquinho e faz o seguinte: abre ele, puxa essas pontinhas do elástico para fora e corta essa pontinha. Certo? Cortei a pontinha. Agora, vocês puxam novamente para fora. E agora que vai queimar as pontinhas. Olha só. Ele não fica aparecendo a parte branquinha. Ok, gente? Então, depois eu vou finalizar aqui, mas depois eu venho e arrumo aqui o elástico. Agora, fazemos o quê? Pegamos o nosso cordão com 1,30 m, nosso cordão com 1,30 m, e fazemos a mesma coisa aqui. Nesse elo desse nó e aqui, a gente vai colocar o nosso cordão de baixo para cima. Deixa eu abrir ele aqui. De baixo para cima. Pegamos a outra ponta, passamos por baixo do elástico, fazemos a mesma coisa, de baixo para cima. Deixa eu abrir aqui também. Puxamos até chegar no meio. Juntar as duas partes, as duas pontas. E é só puxar agora. Isso aí.
Agora, vamos fazer o nosso nó. Vamos fazer 10 nós aqui, ó. Lembrando que o nosso nó tá virado para baixo, né? Então, agora a gente vem da esquerda para a direita para começar o nosso nó. Vamos fazer aqui mais 10 nós. Esse primeiro sempre a gente ajusta um pouquinho mais. Isso. Então, aqui vamos fazer mais 10, tá? Na verdade, aqui a gente precisa de 11 nós, tá? Então, tem 11 nós aqui. Aqui 24 e aqui 11, certo? Agora, o que a gente faz? Essa pontinha aqui, a gente vai fechar num elo aqui, ó. A pontinha que veio daqui, fechamos fazendo um elo aqui. Só ajustar. Ó, assim. Fazer novamente. Tanto faz as pontas que vocês forem usar, tá? Aqui não vai interferir. Qualquer uma das pontas vocês podem usar. Então, peguei uma das pontas só pra fechar e emendar um nó aqui, ó. Uma das pontas e emendamos o nó, certo? Agora, o que a gente faz? Passa essa ponta aqui, ó, por baixo, pra chegar aqui junto com a outra. Aqui, ó. Nesse elo aqui. Ó. Passou aqui, por trás. Veio aqui, ó. O elástico ficou no meio dos dois. Agora, fazemos um nozinho aqui. Fazemos nozinho corrente aqui, ó. Um pro lado. Como que é esse nó corrente? Como que é o nó corrente? Pegamos qualquer uma das pontas, pode ser essa de baixo, pegamos a ponta de baixo, jogamos por cima do outro cordão e por dentro. Fazemos para um lado. Pegamos essa ponta que serviu de guia, fazemos a mesma coisa pro outro lado. Colocamos por cima, por trás e vem aqui nessa voltinha. Esse aqui é o nosso nó corrente. É só isso, gente. Agora, vamos passar essa outra ponta que tá lá atrás, vamos passar aqui pra frente também. Agora, passamos aqui, ó. Aqui formou um elo. Então, a gente vai passar por trás desse elo. Passei aqui. Coloquei por dentro e por trás. Agora, a gente joga lá pro outro lado, pra juntar na outra ponta. Certo, gente? A mesma coisa fazemos aqui. Esse daqui, cruzamos aqui, ó. Vocês não precisam seguir esses mesmos passos, a gente só precisa das duas pontas aqui. O que vocês precisam fazer? Fechar o elo aqui e aqui atrás também, tá? A única coisa que vocês precisam fazer. Agora, faz novamente mais 2 nozinhos corrente. Aqui ele tá soltando, mas com a nossa bolinha, bolinha de madeira, ele já vai fechar.
É isso. Agora fazemos o quê? Puxamos para os nós se ajeitarem no elástico. Aí, ó. Soltou, é só apertar. Lembrando, a gente só precisa fechar o elo de cima, passar no de baixo e daí juntar as pontas aqui. Daí o jeito que vocês vão fazer, pode fazer da maneira que vocês achar mais fácil, tá? Então é isso, vamos colocar 2 bolinhas de madeira aqui agora. Já aumentei aqui o buraquinho da bolinha de madeira e vamos acrescentar aqui. Que a gente vai passar os 2 cordões. Vou pegar o meu alicatinho. E passou. Ajustamos, puxamos lá em cima. E agora a gente, ó, esse aqui já travou o nozinho ali, não vai desmanchar mais, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Nosso velho nozinho barril. Aqui, ó. Pega a pontinha. Por baixo. Quero mais curto aqui, tá, gente? Aqui, passamos 3 vezes aqui dentro. 3 vezes. 1, 2 e 3. Agora, puxamos. Vamos fazer isso em todas as pontinhas. Já fiz aqui nas 4 pontas, né? Coloquei as 2 bolinhas e fiz a mesma coisa nas 4 pontas. Agora a gente faz o quê? Cortamos bem rente. Bem rente é o nozinho. Se vocês estiverem com cordão encerado, vocês vão passar um pinguinho de cola. Como eu estou com o cordão náutico, eu vou queimar. Aqui. Queima. Isso aí. Agora, só colocar na nossa papete e finalizar. Já estamos aqui com o nosso solado. Então, 2 maneiras de tirar. Cortando, que eu achei bem mais fácil. Cortei, porque também não vou usar isso daqui, né? Não vai ser usado. Eu comprei para usar o solado apenas. Ou vocês podem tirar também. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas vocês podem estar tirando também inteiro, tá bom? Então, vamos passar agora as tiras pro outro lado para finalização. Como que a gente faz? Pegamos um cordão, dobramos ao meio, passamos de baixo para cima. E passamos aqui pro outro lado. Cordão que veio de baixo para cima, pega todos os fios e passa pro outro lado. Só puxar. Olha só, ajeitando para ficar um fiozinho do lado do outro. Soltou aqui um pouquinho, é só apertar. Apertei. Só puxar agora. Então, eu vou encaixar todas as pontas e já volto aqui com vocês. Já passei aqui tudo pro outro lado.
uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui. Se acaso aqui ficar solto, ficar erguido, o que vocês puxam? Vocês vão ajeitar aqui a lateral, né? Chegou até aqui, continua solto, vocês puxam o elástico. Não puxem muito para não ficar apertado, mas vocês puxam só até chegar aqui, ó. Aqui já deu. Certo, gente? Então, não puxem muito elástico, mas ele tem que encostar na forma de vocês, tá? Certo? Então, aqui agora é só fazer o nozinho. Já chegou todos, passei todos. Agora, vamos fazer o nozinho. Aqui, ó, colocamos o nosso elástico para dentro. E fazemos um nó. Fazemos um nó pegando o elástico aqui, ó. Abraçando o elástico. Vai estar bem no meio. E amarramos aqui, ó. Só isso. Agora, fazemos mais um. Só isso. Agora, cortar as pontinhas. Vocês viram que o nó ficou direcionado assim, ó, na mesma direção da papete. Olha só. O nozinho tá comprido, né? Então, aqui a gente faz o nó também na mesma direção, tá? Que fica mais fácil para fazer a finalização depois. Agora, a gente fez, cortamos uma pontinha maior, por quê? Porque tem pouco cordão nele. O elástico pode cortar bem rente. Aqui, ó. Cortar bem rente. Corta mais rente ainda o nó, tá? Porque ele não queima, né? Borracha não queima, só vai pegar fogo. Então, eu vou amarrar os outros aqui do mesmo jeito que eu amarrei esse e já volto com vocês. Agora, finalizar com o fogo. Damos uma olhada, ver se tá tudo certinho. Aqui tá tudo ok. Agora, só queimar as pontinhas. Aí, queimando mesmo, viu, gente? Tomem cuidado para não queimar a mão. Ele faz bolha. Como que eu sei? Adivinha como que eu sei que faz bolha, gente? Queimou um pouco, já vem, já aperta. Apertei a primeira, agora eu continuo queimando. Por que que eu não corto essa parte aqui? Porque eu preciso que ele derreta para entrar bem certinho ali nesse espaço e não sair. Então, eu preciso, por isso que eu deixo sempre as pontinhas. Aí, ó, certinho. Agora é só tirar esse excesso aqui e vou queimar as outras pontas também. Voltei aqui com uma diquinha para vocês. Na hora de queimar, tirem da forma. E, para não acontecer isso aqui, ó, que eu fiquei olhando a tela do celular e não onde eu tava queimando, né? Aí, na hora que eu apertei junto a papete. Aí, com o calor, aqueceu, ela
Não que vai atrapalhar, né? Mas deu uma esfoladinha aqui. Então, para não acontecer isso, o que que vocês fazem? Primeiro vocês queimam uma pontinha. Vira ele, queimam uma pontinha. Tirem da forma. Queimem a primeira ponta. E apertem aqui, ó. Primeira ponta que eu tô apertando. Agora, vamos para a segunda ponta. Vai ficar muito mais fácil para vocês. Tirem da forma, tá? E quem estiver fazendo cordão encerado não precisa disso tudo. É só cortar bem rentinho, fazer os nós, cortar rente e passar cola instantânea. Eu tô fazendo todo esse processo porque eu estou trabalhando com cordão náutico. No cordão náutico, eu finalizo queimando. Mas eu vou trazer modelos para vocês aí com cordão encerado também. Eu uso esse daqui até para proteger o solado, tá? Aperto. Agora é só vir queimando o meio. É isso, gente. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Como que eu baixo? Vou puxar aqui, ó. Agora já tá queimado, né? Ó, já fica a bolinha certinha pra não sair. Agora eu puxei pra fora a bolinha. E vou ajeitando aqui, ó. Pra não ficar com relevo. Ele tem que ficar bem retinho. Puxo e aperto. Ó, corrente. Certo? Essa é a maneira mais fácil para vocês estarem fazendo a finalização. Então é isso, terminei aqui, né? Queimei todas as pontinhas. Finalizado o nosso projeto. Espero que todos vocês gostem, tá? Façam, me marquem lá no Instagram, que eu vou amar acompanhar o trabalho de vocês também. Foi feito com muito carinho para vocês, então espero muito que vocês gostem, assim como eu, ficou muito lindo. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.